Agora a segunda parte desse disco, Baiano e os Novos Caetanos, ao qual misturou o bom humor, né, dos humoristas, dos comediantes, dos escritores, Arnaud Rodrigues e Chico Anísio, um disco de 1974. Depois de uma chuva, nesse dia 30 de novembro de 2011. Bom, esse disco eu quero mostrar uma música que eu mostrei no lado 1, Dentro da Lei. No caso, enquanto eu vou falando dos comediantes que já se foram nessa segunda parte, mais um time seleto, vibrante, né? Eu vou colocar a música Dentro da Lei enquanto eu falo. E depois eu vou colocar mais uma música que é polêmica nesse disco, o Urubu Tem Raiva do Boi. Pois é, vamos colocar aqui Dentro da Lei e mostrar mais alguns comediantes. Falar um pequeno resumo. Bom, vamos lá. Eis aqui Antônio Carlos, o Mussum dos Trapalhões. Ele tinha um jeito de falar, é mesmo, Cacildes, né? Que era a cachaça. Ele trabalhou no... Era para ele estar fazendo 70 anos, que ele nasceu em 41. Ele trabalhou num grupo de samba excepcional chamado Os Originais do Samba. E faziam aquele humor que faz a diferença, né? Sem ele e sem Zacarias, que é o Mauro Gonçalves, é um mineiro de Sete Lagoas, foi bancário, e trabalhou na TV Itacolomi, aqui em Belo Horizonte. E aqui mostra a criança que não cresceu, Zacarias. Sem Zacarias e sem Mussum, Trapalhões não existe. Pagano Sobrinho, ele fez vários filmes, inclusive O Bandido da Luz Vermelha, aquele filme do bandido que entrava com a luz vermelha na casa das pessoas e matava, roubava, e que foi preso, ficou 30 anos preso, e quando saiu fez a mesma coisa, quis fazer a mesma coisa e foi morto. Quer dizer, o psicopata não regenera, é muito difícil. O Bandido da Luz Vermelha provou isso. E ele trabalhou. E aí trabalhava também na Praça da Alegria, com essa personagem, Maria Tereza, que era uma... Podia até fazer, né, o caso Alberto, fazer esses quadros antigos com atores novos, né? Era uma inglesa chamada Lady Grace Benedita, que chegava contando vantagens, né? E ele era um intérprete para o Manuel da Nóbrega, ele interpretava, mas aquele inglês mais medonho, né? Walter Dávila. Walter Dávila era o Baltazar da Rocha, da escolinha do professor Raimundo. Sempre cabia a ele a última pergunta, mas ele ficou conhecido como o homem do livro da praça. Ele chegava com um livro, ele não sabia ler direito, ele chegava com um livro, vamos supor assim, contando a vida do Lula. Aí ele errava o nome, né, do livro. Aí quando chegava, contava, falava assim, o Manuel da Nóbrega, o Miele, o Carlos Alberto, né, os testes com Anísio também, que já participou. Aí falava assim, não, Lula, ele é pernambucano, foi assim, trabalhava como operário, né, em São Bernardo do Campo, perdeu um dedo, o dedo mindinho, aí foi o presidente operário, primeiro presidente operário do Brasil, teve 2 mandatos, e fez isso, fez aquilo, fez aquilo outro. Aí vai, eu vou ler o livro, pode deixar, vou ler. Aí xingava a pessoa, porque contava a história toda. Veja Renato Corte Real, com Jô Soares no programa Faça Humor, Não Faça Guerra. Inclusive, nesta época, década de 70, tinha Faça Humor, Não Faça Guerra,
era bem selecionado. Satiricon, depois Planeta dos Homens, tinha um programa do Moacir Franco, do Chico Anísio e tantos outros, Balança Mas Não Cai, Praça da Alegria, era bem humorado, né? Renato Corte Real, como muita gente, né, nesse ramo ele uniu-se a Aguinaldo Raiol, né, com o cantor, e fez um programa chamado Corte Real Show. Zezé Macedo, a Dona Bela, que falava, só pensa naquilo, né? É a mesma coisa que, né, palavras assim, que pareciam que estavam falando bobagem, mas não estavam, né? Como um passarinho, rola, né? Rolinha. Dona Bela, você já viu uma rolinha? Aí ela falava, seu descarado, né? Xingava o professor Raimundo, você é pervertido, eu nunca vi essas coisas não, tal, né? Só pensa naquilo. Trabalhou com a nata da Atlântida, né? Eliane, Anselmo Duarte, teve aquele filme onde Jô Soares, Oscarito e ela trabalharam no Homem do Sputnik. Voltando aqui o Walter Dávila, o Brandão Filho e o Walter Dávila tiveram os dois filhos, Geraldo Brandão e Walter Dávila Filho, trabalhando nesse conjunto chamado The Sunshines da Jovem Guarda. Mazzaropi, esse aqui era o corretamente correto, né? Politicamente correto. Ele assinava a carteira dos funcionários, ele ia nas filas do cinema, né? Dos grandes filmes que ele fazia, lotava o cinema, as filas eram imensas. Ele também colocou muita gente na companhia dele de cinema, muitos cantores, né? Que eram desconhecidos e depois ficaram famosos. E foi até o grande ditador da época, o Emílio Garrastazu Médici, o presidente dos anos de chumbo, pedir a ele mais incentivo ao cinema. Bom, agora vamos colocar essa música aqui. O Urubu tá com raiva do boi, de Geraldo Nunes. Vamos colocar. É uma música polêmica. Vamos ver a letra. Legal. Me amarro nesse som, tá sabendo? O medo, a angústia, o sufoco, a neurose, a poluição, os juros, o fim. Nada de novo. A gente de novo só tem os 7 pecados industriais. Diga, Paulinho, diga. Eu vou conseguir, Paulinho, diga. O urubu tá com raiva do boi, e eu já sei que ele tem razão. É que o urubu tá querendo comer, mas o boi não quer morrer, não tem alimentação. O urubu tá com raiva do boi, e eu já sei que ele tem razão. É que o urubu tá querendo comer, mas o boi não quer morrer, não tem alimentação. O mosquito é engolido pelo sapo, o sapo, a cobra lhe devora, mas o urubu não pode devorar o boi. Todo dia chora, todo dia chora, mas o urubu não pode devorar o boi. Todo dia chora, todo dia chora. A moda, a falta de som. Eu tô vivo, tá sabendo? Vivo sem norte, vivo sem sorte. Eu vivo, Paulinho. Aí a gente encontra um cara na rua e pergunta, tudo bem? Ele diz pra gente, tudo bem. Não é um barato, Paulinho? É um barato. O urubu tá com raiva do boi, e eu já sei que ele tem razão. É que o urubu tá querendo comer, mas o boi não quer morrer, não tem alimentação. O urubu tá com raiva do boi, e eu já sei que ele tem razão. É que o urubu tá querendo comer, mas o boi não quer morrer, não tem alimentação. Gavião quer engolir a Socó pega o peixe e dá um fora, mas o urubu não pode devorar o boi. Todo dia chora, todo dia chora.
Mas o urubu não pode devorar o boi. Todo dia chora, todo dia chora. Nada a dizer, nada, não faz nada. Que tem a fazer tudo, ou quase tudo. O homem, a obra divina. Na rua a obra do homem. O cheiro de gás, o asfalto fervendo, o suor batendo, o suor batendo, o suor batendo, o suor batendo, o suor batendo. Fico por aqui mostrando a segunda parte do disco Baiano e os Novos Caetanos e contando um pouco da história desses grandes comediantes que nunca jamais serão esquecidos.